Sejam bem-vindos ao Escola de Líderes. E a conversa de hoje é um oferecimento de Clínica do Celular Ilha. Tá com problema no seu aparelho, seu smartphone, computador? Essa equipe é top. Eles são os caras que vão resolver o seu problema. Também é um oferecimento da Soluti Marketing, equipe capacitada para entender como é que funciona o seu negócio, como é que vai promover a sua marca e criar a sua identidade. Temos também ali a nossa advogada Carmina, especialista em direito trabalhista. Está com problema, é ela que vai conseguir te auxiliar e resolver para você. E por último, e não menos importante, nós temos o Voz da Ilha Podcast. Por que não menos importante, mas é eles que estão aqui nos apoiando e disponibilizando o espaço. Se você tem uma ideia também para um podcast, pode entrar em contato, que tem uma equipe especializada para fazer a sua ideia se tornar realidade. E o contato de todas essas pessoas que eu falei vai estar aí na descrição do nosso vídeo. E hoje a nossa conversa vai ser com ele. Uma honra estar recebendo ele aqui, ser a primeira entrevista da Escola de Líderes. Acho que não poderia ser diferente, pois é o professor Carlos, aquele qual tem me ensinado, mentorado durante aí 2 décadas. E esse projeto faz parte também dele, ele viveu e viu esse projeto criar forma e está chegando no patamar que está chegando hoje, que é uma nova caminhada aí. Agradecer também o meu amigo que está ali atrás das câmeras, Vitor, também é responsável por estar fazendo isso aqui acontecer. Eu não vou apresentar, porque se eu for apresentar, vai parecer que eu estou puxando o saco. Então eu vou deixar ele falar um pouquinho dele, né, de quem é o líder, professor Carlos. O líder, o líder é aquela pessoa que vem buscando constantemente os líderes. Eu não me direcionaria assim a um pensamento de ser líder. Eu penso que eu consigo perceber líder. Então, desde cedo, quando eu comecei a ter os conceitos, definições do que seria liderança, uma das coisas bonitas que eu ouvi no princípio de um grande professor que me ensinou algumas matérias, ele dizia o seguinte: a diferença entre liderar e chefiar. Ele se referia como um líder àquela pessoa que influencia, não aquela pessoa que determina, mas aquela pessoa que dá assim a liberdade da pessoa mostrar os seus valores. É como se você pegasse, vamos garimpar, vamos. Aí você fica ali procurando, aí você acha uma pedra preciosa. Aí aquela pedra preciosa vai para a mão de um grande profissional que a lapida, transforma ela em ângulos maravilhosos segundo a geometria, etc e tal. Então ali dói, porque vai sair aresta, vai sair farpa, etc e tal. Mas uma coisa maravilhosa, essa pedra vai valer muito mais quando ela se auto-percebe. Então, eu acho que o liderar é a grande caminhada de você conhecer a pessoa e permitir que a pessoa cresça. Que muitas pessoas não se sentem felizes de ver a felicidade do outro, mas eu vou carregar na minha alma constantemente a minha felicidade. É quando eu percebo que eu sou uma árvore que dá fruto. E cada fruto pode dar origem a uma nova árvore, e assim sucessivamente. Então eu posso dizer aí que o líder, professor Carlos, é aquele que capacita novas lideranças para poder estar desenvolvendo esse trabalho do bem. Capacitar, vamos lá. Pelo fato de ser professor, pelo fato de trabalhar com a música, eu posso pegar uma voz semitonada, eu posso pegar uma voz sem ritmo, eu posso pegar uma voz sem harmonia. Ao invés de trabalhar a voz, eu trabalho a personalidade. Quando eu trabalho a personalidade, a pessoa se auto-percebe. Porque o grande princípio não está no raciocínio, está na percepção. Então, quando você fala capacita, é como se eu fosse dono da verdade, estaria passando de uma forma assim positiva, de uma forma científica. Eu vou ensinar e a pessoa vai fazer. Não, não, não.
A pessoa tem que perceber. Então, o grande lance da capacitação é que você conviver com a pessoa, aí você percebe que você está capacitando, entre aspas, mas a pessoa cria habilidade dentro da individualidade, dentro da capacidade dela de se autoconhecer. Aí lá vem as perspectivas diferentes de como a pessoa vai perceber e construir essa habilidade. Tá? Então seria mais um processo aí que a gente conhece, né, somos protestantes, cristãos, de discipulado. Perfeito, exatamente. Você vai pegar pessoas que, de repente, a sociedade olha pelas suas perspectivas negativas, mas você olha para a pessoa e percebe que aquele mesmo ato que os olhos sociais veem como negativo, você pode torná-los positivo. Porque, às vezes, a origem, por que a pessoa se comporta daquela forma? Então, é como a gente vem trazendo essa noção. O evangelho é mudança de vida, é mudança de perspectiva. Então, a gente guia ao grande mestre que a gente tem como nosso... ele é Deus para a gente, tá? Ele é o princípio. Então, a partir do momento em que você conhece o princípio, você vai aí influenciando essas pessoas. Então, essas pessoas vai chegar um tempo que elas vão se conscientizar que o bem é bom de se fazer. Esse é o princípio. Lá em 1997, né, tem um pensador que eu gosto muito, eu sempre abro os trabalhos de palestras sobre liderança com essa frase. Ele falou o seguinte, o nome dele é Noel Tishman, que fala o seguinte: o recurso mais escasso do mundo atualmente é o talento de liderança, capaz de transformar continuamente as organizações para vencerem no mundo de amanhã. Ele fala isso em 1997, né? Ou seja, aí a gente já tem aí 2 décadas e pouco. Ele já identificava que ali a gente estava à beira de uma crise de liderança. Você concorda com esse pensamento de crise de liderança, de onde as lideranças acabaram se perdendo e hoje a gente tem uma ausência desse talento de conseguir fazer esse discipulado para que essas pessoas venham vencer não no hoje, mas sim lá na frente? Eu não veria por essa perspectiva. Essa perspectiva eu não chamo de negativa e nem de inexistente. Mas o que eu acredito é, a partir do momento em que eu lidero, eu tenho a certeza que eu posso gastar 20 anos, mas eu vejo o resultado. Porque eu vou acompanhar um princípio de ver aquilo ali. O que acontece é que os interesses eles são abandonados. Aí isso é diferente. Então a crise de liderança é quando falta o principal elemento dessa história: amor. É aquele pensamento de dizer assim: olha, minha escada tem 20 degraus. A tua escada vai começar com 20 degraus. Então essa satisfação de você apanhar a pessoa, vamos andando, estamos juntos. Tá? Então eu acho que eu poderia dizer para você que a frase dele, ela, para mim, ela não me alcançou. Poderíamos dizer assim, que para mim eu acho que é uma coisa individual. Então, o global, sim. Se você observar, existe uma onda de... não vou falar politicamente, mas um grupo de pessoas que gostaria de levar a sociedade a pensar dessa forma. Então, no contexto global, sim. Sim. Porém, né, até o projeto da Escola de Líderes é justamente esse, né, de andar nessa contramão desse globalismo, vamos colocar Isso. assim. Porque se a gente tem uma crise, a gente tem que... A crise ela é a ausência de recursos, concorda? Então a gente tem que prover esses recursos. Então a gente tem que, para sanar uma crise, a gente tem que prover esses recursos. Então a gente estaria indo justamente na contramão dessa galera que pensa assim de causar essa crise, porque eu não vejo essa crise como algo que aconteceu tão simplesmente. Ela foi causada. Causada. Porque você tem um enfraquecimento da estrutura familiar, que eu vejo, não sei se você concorda comigo, mas a estrutura familiar, ela é a principal formadora dos líderes. Exatamente, exatamente. Mas vamos lá. Se você pensasse, eu pelo menos analiso as coisas assim. Eu olho o planeta de forma oriental e de forma ocidental. Eu vejo o oriental tomando o ocidental. Eu vejo o oriental
dizendo que descobriu o ocidental. Não, ele invadiu o ocidental. Então você tem que criar princípios onde você vai impedir, frear, destruir, desconstruir, para que aquele ocidente ele perca a identidade para que se torne melhor controlar. Porque se nós olharmos assim de uma forma histórica, a gente vai perceber que o Oriente está superpopulado, ele está populado. Você olha, o Ocidente, ele tem muito espaço. Então, peraí, eu não posso chegar no Ocidente e dizer que o Ocidente tem capacidade de andar sozinho. Eu tenho que dizer que ele não tem condições, eu tenho que confundir os pensamentos, eu tenho que denegrir valores para que eu fique com o melhor. O que é que ele tem debaixo? O que, que o ocidental tem embaixo dos pés? Ele tem ouro? Ele tem pedras preciosas? Ele tem gás? Ele tem petróleo? Então isso aí que me interessa. Então, a partir do momento em que eu confundo a liderança, os liderados se perdem. E aí, nesse tocante, me veio uma pergunta. A liderança, ela é um dom para você ou uma habilidade? Porque se a gente for lidar como dom, a gente ficaria esperando agraciados. Uhum. E se a gente for levar pelo lado da habilidade, ela é capaz de ser aprendida. Uhum. Como é que você encara isso? Mesmo porque você me acompanhou a vida toda praticamente, Uhum. e eu vejo que você tem ali já uma predisposição à liderança. Onde você pisa, você acaba sendo uma referência pelo seu modo de falar, o seu modo de se expressar, o seu posicionamento ao analisar as situações acaba te destacando. Mas isso você aprendeu, você já veio com você foi adquirindo durante a vida. Como é que funciona a liderança nesse sentido de dom ou habilidade para você? Eu vou te contar uma história para a gente chegar nesse conceito, no meu parecer, na minha tese. Eu recebi um aluno, na época ele tinha 8 anos, ele queria aprender a tocar bateria. Aí eu preparei um método com 34 lições. Então eu começo com a percepção de andamento, contagem de compasso, coordenação motora. Então aí é normal um aluno chegar e gastar de 3 a 4 meses para desenvolver cerca de 12 lições, das 34. Aquele menino sentou na bateria e começou a tocar. No primeiro dia, ele engoliu 15. No segundo dia, ele já tinha engolido as 34. Eu cheguei, pedi a ficha, dei uma olhada. A ficha não teria sido assinada pelos pais, foi assinada pela avó. Aí eu olhei, falei, peraí, tem alguma coisa estranha aí. Pedi à avó para vir até a minha presença. Falei para ela, observe, eu tenho um curso básico. O objetivo desse curso é coordenação motora, iniciação à música, teoria musical. Este menino está muito avançado. Não temos um nível técnico para acompanhar a necessidade dele. Ele precisa ir para uma escola que tenha um nível superior ao que nós temos. Ele tem que sair do básico. Ele já pode ir para um grau técnico. Vamos simplificar. Ela, tudo bem, apanhou o menino e levou para casa. Voltou 1 hora depois. Ó, ele chegou em casa, quebrou o quarto dele todinho. Ele falou que você odeia ele. Eu falei, opa, não foi isso que eu falei. Eu quis expressar que eu não tinha nível para aquela pessoa. Aí eu fui na pergunta-chave. Qual a profissão do pai dele? Músico de orquestra. Logo, aquela criança trazia na sua estrutura, no seu DNA, todos os princípios que o pai conviveu e convive. E detalhe, os pais separados. Então, quando você se depara com uma pessoa, você está se deparando com um corpo que ele é munido de princípios de um pai e uma mãe, de 2 avós com 2 avós, um casal teve, avós são 2 casais, os bisavós são 8 casais, os tataravós 16 casais. Então, se você montar uma árvore genealógica,
através da biologia, você vai perceber que existem características físicas em uma pessoa que vem passando de geração em geração. Você pode ter lá na quinta geração, contando ao contrário, uma pessoa que tem os olhos azuis e vai nascer lá naquela pessoa que não tem ninguém na minha família, coisa e tal, mas a pessoa não tem toda essa... Tá? Então, aonde eu quero chegar? Uma pessoa que é filho de um professor, ele tem a tendência a ser professor, porque está no DNA. Eu analiso dessa forma. Então, como espiritualista que eu sou, eu acredito que aquela pessoa, ela tem uma personalidade que ela vem dentro de um corpo físico e ela identifica-se. Então, o que é que um pai tem que fazer? Se o pai é músico de orquestra, levaria o filho para assistir a orquestra. Quando ele chega ali, ele vai ter uma sensação de lembrança, porque ele vai ter uma harmonização com aquela situação. Assim também como se ele fosse um filho de alguém fora da lei, o filho começa a achar que o pai é um herói. Então, existe uma afinidade a nível biológico, poderíamos dizer assim. Porém, aí você descobre a tendência. Haja vista que se você for estudar os povos orientais, você vai verificar que já existe um princípio de querer gerar um filho com as características que os pais estão pedindo. A coisa já está avançada a esse nível. É uma manipulação genética. A manipulação genética. A inteligência artificial está colocando esse raciocínio aí lá na frente. Mas onde eu quero chegar? Eu quero chegar em que me apresentaram o elemento. Aí me contam a história do elemento. Quando eu converso com o avô, eu já identifico os pais. Aí quando eu identifico os pais, eu falo assim, então tem nesse neto um princípio do avô. Então eu vou procurar direcionar aquela pessoa. Porque aquela pessoa, por não ter vivência, ela não tem habilidade. Se ela não estudou, ela não tem capacidade. Então eu digo assim, como eu falei para o meu filho, eu não estou te perguntando se você quer estudar. Você vai estudar. E lá na frente, se você deseja... A Luana, minha filhota, fez marketing. E esse ano agora se formou em psicologia. Tem espaço para a pessoa vivenciar, mas ela não pode ser analfabeta. Tá? Para você levar uma águia para aprender a voar, a águia ela não faz um ninho no chão. Ela faz no penhasco. Então ela joga o filhote e fala, voa. Ele vai se bater, vai dar o jeito dele. Conseguiu voar? Ela vai lá e destrói o ninho. Então, se você observar, esse conjunto de perspectivas que eu analiso, a nível científico, eu ainda não fui, eu não transcendi, eu não estou falando de espiritualidade, eu não estou falando de camadas invisíveis, eu estou falando só o que pode ser passado de pai para filho. Então, ali também existem as más tendências. Então, a partir do momento em que uma pessoa nasce com condições e me mostra o princípio da sua personalidade, que são aqueles traços que nascem com a pessoa, ela vai construindo até o último dia da sua vida, ela está construindo a personalidade. E como é que essa personalidade vai se comportar diante da sociedade? Aí eu monto o caráter. Se aquela pessoa egoísta acha que o mundo gira em torno dela, eu vou dizer para ela, não. Se fosse assim, a mangueira produzia manga para ela própria. Então, a partir do momento em que a pessoa tem uma ótima personalidade, ela tem uma capacidade de compreender as coisas, ela está desenvolvendo aqui coisa e tal, eu começo a direcioná-la. Então, ela vai criar habilidade a partir do momento que ela vai perceber assim, eu posso mudar a vida daquela pessoa. Mas espera aí, quem é que está por trás disso tudo? Jesus. Mas por que Jesus, na hora de escolher os discípulos, escolheu os piores? Jesus escolheu um traidor, um agressivo, um estúpido, cobrador de imposto, ladrão. Eu falo que o RH mais zoado da história foi o de Jesus, gente. Porque se tu parar para analisar, não tinha parecer nem formosura em ninguém ali. Então ali, mas como é que eu vejo o mestre? O mestre, ele fazia o seguinte, ele, ao mesmo tempo que ele elevava você à compreensão das coisas dos céus, ele descia até a realidade humana. Se ele estivesse conversando com um pescador, ele se referia aos homens pescadores de homens em direção à salvação. Se ele conversasse com agricultores, ele usava exemplos tipo trigo, o joio. Se ele fosse falar com criadores de ovelha, ele falava de pastorear.
Então, ele buscava, dentro da realidade social, do convívio, da capacidade daquelas pessoas. Aí ele levava essas pessoas à habilidade, à prática do bem. Então, simplesmente liderar na minha mente funciona assim: ou eu vou descobrir todas as boas e más tendências daquela pessoa. E por muitas vezes eu me faço de tolo para ganhar os tolos. Eu me faço de louco para conquistar os loucos. Depois que eu conquisto, eu mostro para a pessoa que aquilo ali ele trouxe um pouquinho. Maldição hereditária? Não. É genético É mesmo. genético mesmo. É DNA. É E DNA. aí, diante desse contraste de dom e habilidade, então, eu posso dizer que eu devo perceber e despertar na pessoa a liderança. Não que seja algo aprendido ou não, mas que com uma técnica de eu convivendo com a pessoa, analisando as más inclinações, as boas inclinações, eu posso despertar isso nela, porque nós sabemos que o principal ministério é a família. Sim. Então, queira ou não queira, nós temos que ter a capacidade de liderar pelo menos 3 pessoas. Eu, minha esposa e meus filhos. Porque se eu não tenho capacidade de liderar uma família, a sociedade ela está indo para a beira do abismo, concordam comigo? Perfeito, perfeito. Então eu tenho que, se eu for líder só na minha família, se eu for só pai de família, vamos colocar assim, eu tenho que olhar para o meu filho, identificar as más e boas inclinações e começar a despertar esses talentos nele? Seria essa a linha de raciocínio? Sim, quando você, eu, na minha perspectiva, eu descubro, eu percebo, não vamos chamar de más ou boas inclinações. Eu procuro compreender. Então, hoje, com maior facilidade, você, quando você vê o comportamento de uma pessoa, você tem que conversar em volta daquela pessoa para você saber parte da história. Porque o elemento, quando chega na minha mão, ele não é a causa, ele é o efeito. Então eu tenho que ir lá na causa analisar. Aí, por exemplo, eu cheguei, esse aluno veio com a avó. Aí ela veio e disse que ele quebrou tudo. Eu falei, então eu vou recebê-lo. Hoje ele tem 16 anos. Fala para ele que eu sou feio. O que foi que ele ganhou? Se você ouvir aquele garoto tocando, parece que um grande arranjador de orquestra desenhou a partitura e entregou na mão dele. Partitura se compõe, eu estou falando desenhar, porque o desenho tem uma coisa um pouco mais. Ele toca de um jeito, Tem sentimento ali. ele toca de uma forma que, vamos viajar, ele toca de uma forma sobrenatural. Mas o que é que estava faltando nele? Beijos e abraços. Aí eu comecei a fazer ele entender que ali ele não iria aprender. Ele ia servir de exemplo para os outros. Existem pessoas que eu chego no trabalho e falo assim: você não precisa pagar mensalidade não, tá? Eu é que vou pagar você para ficar aqui. Eu faço isso em várias igrejas. Ninguém sabe como é que é feito isso. Tem um menino que com 5 anos ele toca, que é uma maravilha. O que eu fiz com ele? Ele chegou para mim e falou assim: olha, esse governo que começou cortou o Bolsa Família, eu não tenho mais condições de pagar a aula. Eu falei: teu pai e tua mãe? Não, vive com a minha avó. Traz a avó aqui. Ela veio e falei: olha, a partir de agora, seu neto não paga mais a mensalidade. É o contrário. Eu vou pagar a ele e ele vai ser o meu auxiliar aqui. Como se ele estivesse estagiando comigo. A senhora autoriza? Mas isso não é justo. Eu falei: quem vai analisar a justiça aqui sou eu. Justo. Eu estou pedindo. Aí ela autorizou. O que é que eu fazia? 50% dos alunos que estavam ali pagavam. Os outros 50% era bolsa. Esse 50% que pagava, eu entregava para ele. Por quê? Muito simples. Ele, numa idade, quando ele começou, ele tinha cerca de seus 11 para 12 anos. Ele já estava indo para 17 anos.
Então, tinham várias pessoas na igreja que falam de salvação, que Jesus é maravilhoso, que você tem que servir ao Senhor, que o Senhor provei. E que Não, não, não. O cara estava precisando de dinheiro para sair com a namorada no final de semana. É coisa simples, é coisa prática. Então, eu causei uma felicidade nele que hoje ele já está tocando profissionalmente. Que maravilha, cara. E ninguém ficou sabendo desse esquema. Porque se alguém souber do meu esquema, vai me analisar por uma perspectiva completamente distorcida. E aí, toda essa história desse rapaz, eu vejo um amor muito grande por pessoas. E hoje a gente escuta, né, em diversas situações o seguinte: detesto lidar com pessoas, seja no trabalho ou seja aqui no convívio do dia a dia. Normalmente, hoje em dia, as pessoas preferem se resguardar no cantinho, ficar ali quieta. A socialização, ela tem tido uma diminuição, né? As pessoas não gostam mais de socializar. Eu vejo isso como um problema social, uma doença na nossa sociedade, porque quando eu falo que eu não gosto de pessoas, eu estou falando que eu não gosto de mim mesmo, porque dentro de uma lógica, eu também sou uma pessoa. E aí não tem nem como a gente cumprir aquele mandamento do amar o teu próximo como a ti mesmo. Qual é a importância de você conseguir sentir isso, esse amor todo que a gente tem comentado aqui, por pessoas para poder desenvolver a sua liderança, porque você acaba de se desenvolvendo como líder, não tem como você não se desenvolver a partir do momento que pessoas procuram, né? Porque claramente esse menino não estava atrás de uma aula de bateria. Ele estava. Esse que eu acabei de falar já era aula de teclado. Não é um nem dois. Eu sou acostumado a trabalhar exatamente com essas situações. O que houve de comum aí foi o seguinte: os pais se separaram, a avó apanhou para criar. O outro, os pais não tiveram condições de criar ele e o irmão foi criado pela tia e ele foi criado pela avó. Então, quando você pega uma pessoa, ela está machucada, ela está desconstruída, ela está perdida. Aí você traz essa pessoa e ela passa a observar que ela pode ajudar outra pessoa. Mas vamos para esse campo qual você está me trazendo no raciocínio. Eu diria o seguinte: lembra do filme O Gladiador? O primeiro lá do Máximos. Máximos. Sim. A cena que eu mais amo, aquele filme para mim ele é todo maravilhoso. Mas a cena que eu mais amei daquele filme é um momento em que Máximos entra com todos aqueles escravos, ele também escravo, eles entram na arena sem saber o que iria surgir daqueles portões a serem abertos. Aí naqueles portões a serem abertos, saem aqueles cavaleiros armados, preparados para destruir todos eles com maior facilidade. Aí o Máximos dá um grito: unam-se! Ele ali, ele mostrou a liderança dele, porque só existem duas certezas na existência humana: eu nasci e vou morrer. Mas o que é que eu vou deixar de legado após minha morte? Porque eu não estou preocupado com o que eu vou adquirir enquanto a vida. Eu estou preocupado o que é que vão falar sobre mim após a morte. Porque eu acredito que uma frase lá da década de 80, que eu ouvi na escola, era uma campanha: cada minuto é um milagre que não se repete. Então, se eu não construir a cada minuto da minha vida, significa que eu vim a vida a passeio. Eu costumo usar o seguinte pensamento: ou eu vim a passeio ou eu vim a uma missão. Eu creio que eu vim para uma missão. Então, se eu vim para essa missão, eu tenho que articular 24 horas por dia a construção do outro. Então, Máximos ali, ele mostrou a capacidade dele, ele mostrou a habilidade, ele mostrou o espírito de liderança com meia dúzia de gritos. E realmente ganharam a batalha. E se espantou o imperador que estava esperando ver sangramento ali 100%. Quem é você? Quando ele descobriu, ele se apavorou. Porque é muito simples quando você está na posição de poder, onde você pode mandar viver ou deixar morrer. Mas a partir do momento em que você vai usar a sua capacidade, a sua habilidade, você está materializando, você está trazendo um amor do abstrato para uma realidade.
você está causando, você está gerando um efeito. Então, simplesmente, essa é a minha perspectiva. E como surge esse amor por pessoas na sua vida? A falta que me fez um pai. A falta que me fez um pai. Porque a gente vive querendo ser igual a todo mundo. Então, a minha mãe, uma analfabeta que trabalhou em casa de família, nunca me deixou faltar nada, inclusive conselhos. Os aconselhamentos daquela analfabeta era uma coisa sobrenatural. Sobrenatural. Então, você está dentro de uma família, você tem as suas imagens, mas você vai na escola, vão te dar uma ideia padrão da coisa. O que é uma família? É um pai, uma mãe e filho. Aí você chega na tua casa, você vê tua mãe e teus irmãos. Cadê o pai? Ele não está ali. Então é como se você estivesse esperando alguma coisa que você não conhece. Ali você tem uma meia dúzia de irmãos que te trata como se fosse filho deles, mas cada um tinha uma idade. O meu irmão mais próximo de mim tinha uma diferença de 12 anos. A minha irmã tinha uma diferença de 5 anos. Então, eu não andava lado a lado com a minha irmã e ela é a pessoa que me protegia. Ela parecia um cão bravo. Se alguém me batesse no pequenininho, eu comecei a estudar com 5 anos de idade. Então, ela ali me tratava, ela sempre foi minha protetora, até hoje. Se eu demorar a fazer contato com ela, ela liga para você, tá bem? Por que você não me procura? Tá? E o meu irmão já falecido, com 12 anos de diferença, eu com 7, ele entrou no quartel. Então, você tem uma sucessão de pessoas que estão assumindo papéis que não são delas. Porque você chega na escola, vai falar assim, faça um ditado do Dia dos Pais. Como que você vai fazer esse ditado? Ou, desculpe, uma redação. Como que você vai fazer? Você não tem essa imagem. Então você começa a criar essa imagem. Então, a partir de criar a imagem, eu acredito que não posso ver ninguém comendo pouco ou passando fome, porque eu passei determinado momento em dificuldades. Então, quando eu vejo um ser humano, seja ele qual for, de qualquer idade, e eu identifico uma necessidade, dói em mim, porque eu já senti aquilo. Então, se eu chegasse para o meu filho hoje, com 26 anos, dissesse assim para ele: você não quer estudar? Não, meu filho, então tá, procura alguma coisa para fazer, trabalha ali, procura. Não que seja desmérito. Vai ser lixeiro, vai ser. Não, não. Eu vou trabalhar e você vai se formar. Depois de formado, enquanto eu estiver pagando as contas, quem manda sou eu. Eu queria ter ouvido isso. Porque com a capacidade que eu tenho, com a habilidade em cima da minha vivência, eu acredito que se eu tivesse alguém dizendo assim, vai, que eu estou contigo. Se você cair, a gente levanta. Se você errar, a gente corrige. Então, e uma coisa ótima que aconteceu na minha vida, foram palavras contrárias. Muitas vezes as pessoas percebem a sua capacidade de liderança, mas tem que te derrubar, tem que te parar, tem que te bloquear, porque senão você pode brilhar mais. E a grande satisfação é dizer assim: todos os meus discípulos têm mais conhecimento do que eu. Todos os meus discípulos são mais capacitados do que eu. Todos os meus discípulos criaram habilidades para suprir as minhas necessidades e de quem mais precisa deles. Então, a sede de ver felicidade, a sede de vivenciar a vitória, eu não abro mão. Se fosse hoje, você perguntar, você tem talentos que você pode virar um artista e ganhar muito dinheiro, tomar conta de fortuna e não mais ter contato com seres humanos? Não. Continuo andando de tênis, calça jeans, camiseta, e eu posso passar em qualquer rua. Eu posso entrar em qualquer lugar e sair. Porque por onde eu passei, eu nunca deixei rastro. Eu sempre deixo marcas, marcas de Cristo. Sensacional, sensacional. Então, eu posso dizer que esse amor por pessoas, ele surgiu na sua escassez. A sua escassez fez você gerar isso em você que hoje você transborda. Não tem como não dizer que você não transborda. O jeito que você lida com os teus alunos, né? Eu, como discípulo teu que fui e sou ainda, né? Tá? Não deixei de ser. Não abro mão desse posto, né?
mas a gente sente que isso transborda de você com uma facilidade que é difícil de se ver hoje nas pessoas. Olha, eu me auto conceituo, eu sou um ladrão. Eu gosto de furtar. Eu chego dentro de um ambiente e vejo que os líderes, como pastores, professores, não sentem no coração o verdadeiro amor. Por quê? Quando você ama, você transborda, você transforma, você muda. Pelo menos me ensinaram um evangelho assim. Falaram de um tal de Jesus que sempre transforma vidas. Sim. Mas transforma a vida em qual direção? Ele me capacita e eu crio uma fortuna onde 1000 pessoas poderiam estar bem? Não. Então, eu, como um rio, recebo dele e passo. Então, realmente, a escassez, ela faz com que a gente sinta determinadas dores que você pode dizer assim, eu não quero que meu filho passe a mesma coisa que eu passei. Então, eu sempre costumo dizer, eu falei, engraçado, eu não tive pai e aprendi a ser pai. Entendeu? De repente, se eu tivesse pai, eu não teria aprendido a ser pai. Porque as pessoas, elas se acomodam. Elas não se incomodam. Então, as pessoas se acomodam. Eu chego para o meu filho e falo assim, com alta capacidade. Filho, eu vou te dar um carro. Filho, eu vou te dar um apartamento. Filho, Peraí. Eu estou dando ferramentas ou eu estou dando impedimento dele crescer? Então, o amor ele tem que ser inteligente. Tem que ser inteligente. Eu tenho que te entregar valores para você pagar um preço, para você se transformar no valor pretendido. Eu não posso te entregar valores que você não pague o preço e não vai dar valor, porque senão você vai ter que inventar um diabo. Todo irresponsável tem um diabo. De verdade. Pra colocar a culpa nele da sua irresponsabilidade. Então a grande satisfação é Eclesiastes 3. Há tempo para todos os propósitos abaixo dos céus. Há tempo de abraçar, tempo de afastar, tempo de... Tudo. Então, se eu estiver satisfeito, eu vou falar para você, estou satisfeito, meu filho. Se você fizer alguma coisa que eu não estiver satisfeito, eu vou falar, não estou satisfeito. Então, essa situação, ela muda as pessoas. Então, o amor, ele tem que ser, no mínimo, inteligente. Você está falando aí, me vem claramente o conceito de liderança servidora. Porque hoje o que nós temos, na verdade, em sua grande maioria, não vou generalizar, já generalizando, mas tem as suas exceções e seus pontos fora da curva, são pessoas que lideram por uma sede de poder, aquela sensação de eu controlo, eu posso, eu mando. Isso pro ego do ser humano é gostoso. Porém, o conceito que a própria Bíblia nos traz de liderança quer ser líder, seja o servo. Isso Jesus falou. Uhum. E quando você fala, eu vejo claramente esse conceito, não de uma forma, né, escrita, não de uma forma de falas bonitas, mas um conceito vivido na prática. Porque a gente tem uma diferença, e aí quando a gente fala de servidão, o natural é puxar o conceito de obedecer a qualquer modo, ou então vou satisfazer todas as vontades, né, daquela pessoa. O servir está muito atrelado, né, e erroneamente atrelado ao satisfazer vontades. De acordo com a gente tem ali com os filmes de reis. Porém, a verdadeira liderança servidora é justamente identificar necessidades e atuar em cima delas para causar resultados. Tanto é que hoje nós temos o Evangelho sendo apregoado até hoje, porque Jesus, naquele momento onde estava treinando seus discípulos, ele pegou cada um e viu as necessidades daquelas personalidades e trabalhou elas.
Quando a gente pega ali em Mateus, o mesmo Pedro que vai falar, né, que ele vai falar que foi Deus que revelou, foi o Espírito que revelou, quando ele fala que Jesus é o Cristo, 5 versículos abaixo ele está mandando aparta-te de mim, Satanás. Então, ele trabalhava essa personalidade. Como é que você vê essa questão de identificar necessidades, por exemplo, as histórias que você contou, por mais que ela tenha um ponto em comum, esses garotos tinham necessidades diferentes. Necessidade de ora abraço, ora uma palavra mais dura. Como é que você consegue fazer isso, identificar essas necessidades e atuar tão incisivamente nelas? Eu faço uma análise tanto do micro para o macro, quanto do macro para o micro. Tá? Vamos trabalhar o seguinte pensamento. Se você observar, já que a gente está falando de Bíblia, vamos passear um pouco. Não gosto muito de ler Bíblia, não. Mas se você observar, como é que eu poderia dizer assim para você? Todos os países, todos os povos que aceitam o cristianismo vão seguir o princípio de Jesus, apresentados por aquele determinado grupo que se tornam donos da luz. Então, eu agora na faculdade estava fazendo uma matéria que foi a música, a criação da música, a fundação da música, o princípio da música, da Grécia Antiga até o Barroco. No somatório de notas, eu precisava tirar uma média 6. Botaram no meu boletim 10. E na soma de tudo que eu fiz, eu totalizei 12. O sistema só aceitou 10. Aonde eu quero chegar? Eu observei o seguinte: quando você quer estudar um ser humano, eu estou falando cientificamente, você vai fazer uma análise dele no campo da psicologia. Dependendo de onde ele está convivendo, ou influenciando, ou participando, você vai escolher qual a psicologia que você vai analisar, qual a perspectiva que você vai analisar. Por estar me formando na licenciatura em música, a gente está estudando a psicologia da educação. Ponto. Então você começa a analisar através de comportamentos as tendências. Sendo que o elemento, ele é o resultado da influência de uma sociedade. Então, se você observar, eu quero analisar aquele elemento. Opa, eu primeiro vou dar uma olhadinha nele aqui, psicologicamente. Então, a individualidade dele. Mas ele vem de dentro de uma família, como eu disse para você. Essa família, em princípio, ele tem um casal como pais, ele tem 2 casais como avós, ele tem 4 casais como bisavós e ele tem 8 casais como tataravós. Então, ali, como é que você vai analisar isso? Você pode analisar pelo campo da biologia, pela árvore genealógica, como já conversamos, como você pode analisar pelo campo da antropologia. O que seria antropologia? O estudo das culturas, os hábitos, aquelas ramificações e coisa e tal. Você pode analisar esse elemento, ele saiu de dentro de casa, ele vai viver dentro de uma sociedade. Aí eu te pergunto, ele é fruto? Ele é consequência? Ele é efeito? Ele é causa? Ele é o quê? Então eu tenho que analisar por várias perspectivas. Quando eu analiso isso tudinho, eu chego à minha conclusão. Cientificamente falando, mas eu também tenho liberdade de pensamento. Eu vou analisar pela filosofia. Então, como amigo do saber, eu vou conviver com aquela pessoa e vou prestar atenção como psicologicamente ela enxerga as coisas. Se ela for tola, eu me faço de tolo. Se ela for louca, eu me faço de louco. Eu nunca vou bater de frente com a pessoa sem eu mergulhar no universo dela para ela me dizer qual é o segredo. Porque senão eu vou olhar para o universo, vou enxergar um monte de planeta, eu não sei o que é planeta, o que é estrela, não sei nada. E o que você está me falando aí, para você se fazer, identificar que a pessoa é um tolo e se fazer de tolo
E em contrapartida, se ela for sábia, você se fazer de sábio para estar dentro do universo dela, envolve uma coisa chamada, que é um dos princípios da liderança servidora, que é o sacrifício. Porque para eu me fazer e me colocar no lugar do outro, eu tenho que sacrificar minha posição. Concorda comigo? 110% só. Porque eu não posso me colocar na roupa do outro com os meus conceitos. Aí não é empatia. É Né? mais simples. Eu vejo Sim. de uma forma mais simples. Como é que você Eu vê? vejo de uma forma mais simples. Para mim é coisa básica. Você chega para mim e pergunta: quantos anos você tem de música? Aí eu falo para você: eu estou estudando música há 48 anos. Tá? 48 anos. Aí você vai me perguntar: o que que você sabe de música? Eu vou dizer para você: nada. Aí você vai dizer assim para mim: você hoje vai dar uma palestra e você pode tocar o violão? Não, eu tenho um violonista melhor do que eu. Você vai tocar o teclado? Não, porque eu tenho um tecladista melhor do que eu. Então, o que eu quero chamar a atenção é que todas as vezes que eu vou fazer alguma coisa, eu busco alguém que está do meu nível ou acima de mim. Quando você se faz, é quando você reconhece o outro. Eu não estou falando que a pessoa vai ter atos de loucura e eu vou cometer atos de loucura. Não é isso. É você perceber o que aquela pessoa é capaz de desenvolver dentro do comportamento dela. Por isso que eu tenho que fazer uma análise psicológica da pessoa, eu tenho que descobrir a ordem familiar dela para trabalhar com ela antropologicamente, eu tenho que descobrir como são os movimentos dela sociologicamente. Então, tem um monte de situações que eu estou analisando ali, eu quero que a pessoa chegue ali. A pessoa tem que chegar na letra M, ou melhor, na letra D de dedo. Na cabeça do incauto, olha, eu já te ensinei, A, B, C, D. Não. Você está no A, você vai no M, você vai no Z, você vai no O. Isso requer tempo, dinheiro, dedicação e, acima de tudo, amor. Para quando você chegar lá na frente, você explica, que constantemente, como nos meus convívios, eu falo para a pessoa: hoje você não está entendendo, não. Um dia você vai entender o que eu estou fazendo. Então, esse é o grande segredo. É você se fazer capaz de compreender que a pessoa ela apenas não está se percebendo. E diante disso, vou uma pergunta bem simples pro líder agora. Qual o maior sacrifício que um líder tem de fazer na sua concepção para ver os frutos em cima dos seus liderados? E frutos onde ele venha, né, esses liderados venham ali entender a missão e venham a ser pessoas que estão replicando o que ele está ensinando ali. Um certo mestre, vou responder sempre com uma colocação. Maravilha. Um certo mestre estava falando em um nível tão alto em que ninguém estava compreendendo. Aí alguém levantou a mão e falou assim: mestre, você poderia falar mais simples para que as pessoas humildes te compreendessem? Aí ele falou assim: na minha concepção, não sou eu que tenho que descer. São as pessoas que têm que subir. Porém, se eu suprir todas as necessidades daquelas pessoas que são lideradas por mim, elas não vão crescer. Não se faz um soldado dentro do quartel. O soldado é feito na guerra. Ele sai para a guerra com dois pensamentos: ou ele vai vencer, ou ele vai morrer. Porém, todavia, entretanto, durante um tempo ele vai conviver. Se o colega tomar um tiro, o que ele faz? Carrega o ferido, camufla ele, dá um tiro de misericórdia, vai depender do amor que ele sente. N vezes tem aquela corrida de maratona em que a pessoa tem que correr 42 quilômetros e mais alguma coisa, e quando chega no final a pessoa já está perdendo o sentido, aquela pessoa que está do lado dela que vai vencer, volta, apanha aquela pessoa, bota no ombro, porque deixa de ser importante o primeiro lugar. Ninguém nasceu sozinho. Ah, eu nasci sozinho. Não.
tinham várias pessoas te auxiliando no seu nascimento. Eu morri sozinho. Não. Tem várias pessoas te auxiliando na tua morte. Mas o que foi que você fez enquanto você vivia de forma saudável? E aí? Respondi com um pensamento? Sensacional, simplesmente sensacional. Puxando o filme Gladiador, e foi falado aqui, tem uma frase do Máximos, no início do filme, que eu também acho sensacional, que ela vai falar o seguinte: o que você faz aqui ecoa na eternidade. E eu acho que ficou bem claro o desejo do teu coração de deixar legado. E isso, né, saiu tão somente da tua família. E hoje você tem aí uma legião de alunos, eu posso falar que é a legião que vem acompanhando. Acho que já passou o quê? Os 10 mil? Não, passou, na minha contagem passou um pouco de 6 mil. 6. 6 mil. Esses últimos 20 anos eu comecei a contar. Nos últimos 20 anos você contou, né? Até porque nos últimos 20 anos teve aquele clima do computador ser uma ferramenta de dentro de casa. Antigamente o computador era coisa de rico. Sim. Entendeu? Então eu trabalhei em 2005, apareceu o YouTube. Então as organizações elas aumentaram bem mais. Então, por exemplo, eu que faço a parte burocrática, faço a parte operacional, eu sou aquele que vai e vem. Agora mesmo eu vim de Guadalupe, então já fui lá e fiz uma outra reunião, coisa e tal. Então cheguei aqui meio atrasado, peço até desculpas. Então, daqui eu já vou sair, eu vou dar uma aula em uma determinada igreja, mas nesse espaço de tempo eu já vou fazer alguma coisa que eu tenho que encaixar. Então, é muito importante essa, como é que eu poderia dizer na minha cabeça, administração do fator tempo. Entendeu? Bom, estamos chegando aí ao fim da nossa conversa. Acho que foi uma conversa muito produtiva. Pois uma coisa é você ver os conceitos, eles presos dentro de um livro. Outra coisa é você ver os conceitos sendo trabalhados de formas práticas. E certamente pessoas vão estar vendo, né, líderes, que eu acredito que quem vai buscar o nosso conteúdo tem alguma afinidade com liderança. Então eu gostaria de te pedir para deixar um conselho para os líderes que vão estar assistindo a gente, né? Se você fosse poder assim, falar assim, para todo mundo, um conselho que vai fundamentar a liderança dessas pessoas, que vai poder mudar a chave na cabeça dessas pessoas. Que conselho seria esse? O princípio do poder e da sabedoria está no conhecimento. Então que cada líder venha se capacitar cada vez mais para que a sua habilidade se transforme exatamente no tal amor. Principalmente nós que trabalhamos com o campo evangélico, nós falamos em eternidade. Falamos em duas eternidades. Ou a eternidade no céu, ou a eternidade no inferno. Eu poderia, não vou chamar de utopia, porque nós trabalhamos com a fé. Mas uma coisa é certa. Ontem não existe mais. Amanhã eu não sei se vai existir. Então o dia de mudar a vida de alguém é hoje. E a hora é agora. Então eu tenho que aprender algo novo hoje, que venha transformar a minha vida em capacidade, para que eu crie habilidade naqueles líderes, porque na verdade eu não sou um líder. Eu sou apenas um mentor que influencia os líderes ao autoconhecimento. Sensacional, sensacional. Gente, nós vamos ficando por aqui. Toda essa conversa ela está embasada em conceitos teóricos, onde a gente é apresentado nos podcasts que está no Spotify. Então procura o Escola de Líderes no Spotify, que você vai ter embasamento teórico, você vai ter assuntos, a parte teórica do que a gente conversou aqui. O Escola de Líderes, ele é uma capacitação para líderes, onde líderes passam por instrução justamente para adquirir capacidade de entender o ser humano, de entender como é que funciona o outro. Tá aqui todo o projeto do Escola de Líderes. Se você quiser levar o projeto para sua empresa, sua igreja, entre em contato conosco. Vou deixar o e-mail também na nossa descrição. E esse foi só o primeiro de muitos. Espero que tenham sido edificados por esse episódio. E lembre-se, seja você, seja uma pessoa melhor.